Seja bem-vindo, você que está chegando. Nós vamos orar, eu vou orar aqui com você. E eu sei que Deus vai te fortalecer. Eu sei que Deus, nesse momento, Ele vai vir com mover especial. Sabe, Deus ele é tão poderoso que quando Ele vem sobre a sua vida, quando Ele vem para agir em seu favor, Ele vem e Ele age exatamente naquela área que precisa. Sabe? E Deus estava me dizendo algo sobre os processos. A coisa mais importante quando você está passando uma situação difícil ou um desafio não é o problema em si. A coisa, se você focar no problema, você pode cair. A sua fé pode desfalecer, as emoções podem ser afetadas, mas a coisa mais importante nos processos é quem você se torna. Você está vendo? Então Deus, Ele tem uma identidade, Ele tem uma postura, Ele tem coisas que Ele está reservada para você, em quem você é. Tem coisas reservadas para a sua identidade, para a sua postura. Tem coisas que Deus Ele quer trazer para fora, que é a sua melhor essência. E em momentos de adversidade, você vai precisar confiar em Deus. Em momentos difíceis, você vai ter mais intimidade com Deus. Então, essas coisas, essas experiências que você tem no momento da provação, vai trazer para fora a sua melhor essência. E eu quero orar para Deus fortalecer você. A Bíblia diz lá em Efésios 3, no versículo 14 em diante, diz que nós somos fortalecidos com poder no homem interior. A Bíblia também diz, aqui em Jó, capítulo 23, versículo 10, que diz que o Senhor conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Quando nós estamos em provações, alguns passam por provações financeiras, outros provações emocionais, outros nos relacionamentos de família ou até de amizade, né? E cada um está na sua provação. Mas não foque na provação. Foque em o que Deus está querendo me ensinar. Sabe, tem coisas que Deus vai nos ensinar, falando e nós obedecendo, e tem coisas que Deus vai permitir que nós passemos por algumas situações. Porque o que Deus nos ensina na provação, isso é muito forte. Sabe, Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu. Então, se você está passando uma provação, não foque tanto no problema, foque em Deus e espere e confie nele para Ele dar as orientações, né? Sabe, algo que estava vindo para mim é você começar a dar os seus passos, dar os passos que você pode dar agora, né? Para viver algo melhor que Deus tem para você, para viver uma promessa que Deus tem para você. Por exemplo, existe um poder na visualização. De repente, Deus te disse algo, Deus te disse que sobre algo e você de alguma forma deve trazer à existência essa promessa. Ah, mas como assim? Seja mais claro. Tá, eu dei um exemplo para vocês recentemente de que Deus deu uma visão, Deus nos deu uma visão para alguém e eu falei, você quer que essa visão se cumpra? Deus mostrou um lugar e eu vi um tapete, né? E eu falei assim, então, compre o tapete, né? Sabe, de repente Deus prometeu, porque Deus faz isso, Deus promete e cumpre. Deus prometeu uma casa nova para você, um trabalho novo, uma nova profissão ou um negócio, né? O que você faz? O que tinha na visão? Ou o que tem naquele lugar? Traz à existência de alguma forma. Um amigo meu não podia ter filho. E, sabe, ele recebeu uma palavra pela segunda ou terceira vez que Deus ia dar um filho para ele. Nem ele nem a esposa não poderiam ter filho. Sabe o que ele fez? Comprou um carrinho de bebê. Hoje já estão no terceiro filho. Você está ouvindo? Se Deus falou também que vai te dar uma unção, um poder espiritual para operar aqui na terra, então o que você deve fazer? O seu primeiro passo deve ser passar mais tempo com Deus e conhecer a sua palavra. Então, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e passe tempo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Sabe? Se Deus prometeu que vai dar algum dom para você, então fique atento às impressões que Ele já está te dando. Por quê?
Porque normalmente quando Deus te faz uma promessa, aquela promessa de primeira, né? Ele já fez a promessa, mas você não está preparado, não está preparada para viver a promessa. E o que vai ter entre a promessa e o cumprimento da promessa? Vai ter um deserto. Esse deserto é quando está totalmente o oposto. A situação está totalmente o oposto daquilo que Deus te prometeu. Então o que você vai fazer? Você vai estar em Jesus, um relacionamento profundo com Ele. Várias vezes, quando na Bíblia aparece a palavra velozmente, ou palavras que dizem de que coisas vão acontecer bem rápido, várias vezes que essas palavras aparecem, ela está ligada em uma preposição em, que significa, normalmente, um relacionamento profundo com Jesus. Estar bem conectado em Jesus. Então, nesse momento de provação que você está passando, seja a área emocional, né, ou espiritual, uma frieza espiritual, você está tendo dificuldade de buscar a Deus, ou de obedecer a Deus em algo, ou se é uma questão financeira, ou de relacionamentos, de amizade, ou de casamento, o que Deus está querendo com você? Entenda que Deus quer que você desenvolva um profundo relacionamento com Ele nesses momentos. E também que seja qual for o seu problema, o que você aprende na provação, isso é algo muito forte. E vai se transformar em uma autoridade nas suas mensagens, ou quando você for aconselhar alguém, ou ao longo da sua vida, o aprendizado de uma provação, essa experiência, ela pode ser uma sabedoria para você continuar avançando. Você está ouvindo isso? E Deus estava me dizendo isso, sabe? Que se Ele te põe à prova, aparecerei como ouro. Jó 23:10. Isso quer dizer, a sua melhor essência está saindo para fora. Talvez você tinha uma sabedoria que estava escondida, ela vai sair para fora. Talvez você tinha uma habilidade que estava escondida. Nesse momento de provação, ela está saindo para fora. Você está ouvindo isso? Talvez você não conseguia enxergar coisas que Deus tem na sua vida, mesmo que está debaixo do seu nariz, você não conseguia enxergar. Mas no momento de provação, Deus está trazendo tudo isso à tona, está trazendo a sua melhor essência, está trazendo todo tipo de coisa boa para fora. Você crê nisso? Sabe? Eu creio que se você ama, a Bíblia diz, se você ama Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Eu creio que há coisas boas e até coisas ruins, tudo que nós vivemos está contribuindo com o plano de Deus para a nossa história. Você está ouvindo isso? Então Deus te trouxe aqui para te dizer que esse tempo de provação é Deus te ajustando. Esse tempo de provação é Deus te preparando. Esse tempo de provação é Deus trazendo a sua melhor essência para fora. Sua melhor essência para fora. Porque Ele começou uma boa obra em você. Quando você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo, seu novo nascimento espiritual, seu espírito já foi salvo, mas a nossa alma, sua alma, está sendo salva, sendo transformada. E o nosso corpo, totalmente salvo, só no dia de Jesus. Então, tudo que se passa na sua vida, você precisa colocar diante de Deus, para você ser guiado pelo Espírito, e não por aquilo que você está achando, ou por opiniões, não. Você precisa ser guiado pela vontade de Deus. Sabe? É possível que alguém seja um salvo, e não esteja sendo guiado pelo Espírito. Mas sabe o que eu creio? É que sempre que Deus te prova, é para Deus te aprovar. E Ele vai permitir a prova até que você passe nela. Você está ouvindo isso? Pouca gente fala isso. Ou pelo menos que eu não ouvi tanto. Mas sempre que Deus te põe numa prova, se você ama Deus, se você tem uma nova aliança com Jesus, sempre que Deus te põe numa prova, é para você passar por ela. Você está ouvindo isso? Então, esse momento de provação, esse momento de testes que eu estou passando, o que é isso, Deus? Será que o Senhor fez silêncio? Jó, nesse contexto, está falando, ele está procurando Jesus para o Oriente, para o Ocidente, para todo tipo de lado e não achava. E Deus traz o entendimento para Jó. Jó sabia que Deus conhecia os caminhos dele. E se ele estivesse sendo colocado à prova, ele apareceria como ouro. O que significa isso? A melhor essência de Jó estava saindo para fora. O ouro, para ser produzido,
ele passa por um processo pesado, que para nós significa um processo até doloroso, sabe? Mas sabe, Deus vai transformar essa dor em um propósito. Você vê? Deus vai transformar essa dor em um propósito. Deus está trazendo a sua melhor essência, uma sabedoria, uma habilidade, um poder, algo celestial está sendo gerado em você, sabe? E haverá um tempo de uma estabilidade na sua postura, na sua identidade, porque as pessoas muitas vezes querem a estabilidade do lado de fora, quando a verdadeira estabilidade está do lado de dentro. As pessoas querem um propósito externo, quando primeiro esse propósito deve ser interno. O que? Deus estando bem conectado, tendo um relacionamento com você. Quando Ele te transforma por dentro, as coisas de fora vão ser naturais. E você não vai ver, até suas dificuldades você vai enxergar diferente. Tem isso na Bíblia? Tem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas os serão acrescentadas. Então o que Deus está falando com você hoje? Esse tempo de provação, Ele está trazendo a sua melhor essência para fora. Há um novo começo para a sua vida. Eu vi o Senhor dizendo aqui, há um novo começo. Deus vai trazer um tempo novo. Deus vai trazer um tempo surpreendente. Algo que você já não vê mais uma esperança, Deus vai trazer à tona e Deus vai fazer na sua vida. Eu sinto o poder de Deus para falar. Você está ouvindo? Deus vai trazer algo novo. Sabe quando você perdeu a esperança, quando você acha que não pode mais? Sabe, nesses momentos Deus também age. Você vê? Porque Ele age através da fé, através da unção e também através da manifestação da sua soberania, da sua glória. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um que está aqui, a cada um de nós, com o teu Espírito. A tua palavra fala que nós somos fortalecidos com o poder do homem interior, pelo poder do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor venha agora agir na mente, no coração, no corpo físico de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer, guiar, abençoar a cada um que está aqui agora. Que toda obra das trevas caia por terra em nome de Jesus. Toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, eu declaro cancelado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Eu queria você escrevendo assim: Deus está transformando a dor em um propósito. Você vê? O que é propósito? Propósito é algo que vem de Deus e volta para Deus em forma de adoração. O que é propósito? É quando Deus te dá uma mensagem, quando Deus te fala, você nasceu para isso. E sabe, e ao longo da nossa vida, Deus vai nos dar missões. Agora, qual que é o seu principal propósito? É adorar a Deus. Porque se você está andando com Deus, escuta isso que eu vou falar. Se você está andando com Deus, em cada época, Ele tem uma missão específica para você. Sabe? Deus está mudando os tempos e as estações da sua vida e trazendo uma estação de gozo, uma estação de alegria, uma estação de vitória, um tempo bom, um tempo especial. Você crê nisso? Sabe? Antes do retorno de Jesus, Ele quer te usar. E Ele quer fazer em você e também usar você e fazer através da sua vida para alcançar outras pessoas. Você pode dizer amém? Que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Lá eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição, no primeiro comentário, aqui na descrição também tem as formas de ofertar e no primeiro comentário fixado vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Ativa também aqui as notificações, sabe? Para não perder nada que vai ser liberado aqui. Eu creio que você vai continuar recebendo do Espírito Santo, recebendo muito, muito, muito e sendo cada vez mais acrescentado, abençoado por Deus. É isso, gente, que especial. Eu queria você colocando aí, Deus está transformando a minha dor em um propósito. Você pode escrever isso? Deus está transformando a minha dor em um propósito. Sabe? Eu quero ouvir seu testemunho. Eu declaro cura em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agir no espírito, na alma, nas emoções e no corpo físico agora, de cada um que está aqui. Que eles possam entender que esse momento de provação
o Senhor está trazendo a melhor essência deles para fora, para eles viverem o extraordinário. Nós vamos viver o extraordinário. Você crê nisso? Fala assim, o extraordinário está se aproximando da minha vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Compartilhe com alguém que Deus colocar no seu coração. Até lá. Deixa aí seu like também, não esquece, para o YouTube mostrar. Não é só porque é like, não é. É porque assim o YouTube mostra para mais pessoas e mais pessoas vão ser abençoadas. Até o nosso próximo encontro. Até lá.